E aí, pessoal, tudo certo? Vamos falar do clássico Grenal 447 que terminou em 1-1 na noite do último sábado às 9 da noite na Arena do Grêmio. Bom, pessoal, o Grenal, como todos os Grenais são, recheado de muitos assuntos, polêmicas à parte, mas vamos deixar para daqui a pouquinho o assunto da polêmica. Mas antes eu gostaria de falar do Grêmio. O Grêmio foi muito bem desse Grenal. O Grêmio me surpreendeu, esse repórter que estava lá atrás do gol noticiando as jogadas da equipe gremista na Rádio Estação Web pela 103.3 FM. Mas o Grêmio positivamente teve uma outra postura contra o Internacional. Isso que nós queríamos ver no Grêmio na época do Gustavo Quinteiros, mas infelizmente não ocorreu. Bastou a demissão do treinador para que o Grêmio tivesse uma atitude melhor, principalmente no Clássico Grenal. O que se viu ontem do Grêmio, um time com vontade de ganhar, com vontade de jogar, correndo como se fosse para pegar um prato de comida, com a marcação alta, dificultando a saída de bola do Inter. Isso é muito bom. Vimos por um outro lado como que o Grêmio pode jogar, jogando congestionando o meio campo, e isso dificultou e muito a vida do Internacional durante o Clássico na noite de sábado. Mas o Grêmio jogou bem, principalmente Edenilson, muito bem no jogo. Destacar o Marlon, lateral esquerdo, que veio do Cruzeiro, fez uma partida exuberante, conseguiu marcar o Bernabei, conseguiu armar as jogadas, deu cruzamento, passe. Olha, jogador muito bom esse que veio do Cruzeiro, né? E uma excelente aquisição para o lado esquerdo. Agora o Lucas Esteves vai dar um pouquinho de passagem agora para o Marlon, que foi muito bem no Grenal. E se diga de passagem, Grenal é aquilo, se tu joga bem, mostrando afinidade com a bola, mostrando aquilo que o treinador quer, você provavelmente vai ser escalado para a equipe titular. Outro jogador que eu gosto muito dele é o Edenilson. Jogou muito bem o Clássico Grenal, infernizou o Bernabei. Assim como o Marlon, Edenilson jogou muito bem o Grenal. O Kiki Oliveira fez um inferno na vida do Bernabei. Jogou muita bola o Kiki Oliveira. Mas aí o Grêmio, mesmo com as mexidas do treinador do James, conseguiu ainda segurar o ímpeto colorado. Deu uma espécie de surpresa para a equipe do Roger Machado, que pouco se viu no clássico de ontem. Mas o Grêmio, no meu modo de vista, superou no Clássico Grenal. Jogou melhor que o Inter. O Inter, em alguns momentos do segundo tempo, foi melhor. E algumas jogadas no primeiro tempo levou perigo. Mas o Grêmio, no primeiro tempo, saiu na frente com um gol do Kiki Oliveira, que rebateu no Antony, e assim a bola entrou e foi anotado na súmula que o gol foi dele. Mas o Grêmio foi bem. Isso cabe analisar, que sempre Grenal arruma a casa ou desarruma. Mas o bom é que o Grêmio se mostrou um outro time, uma outra cara, uma outra característica. Lembrando que Mano Menezes pode ser a bola da vez, pode ser contratado como novo treinador do Grêmio. Vamos esperar os próximos dias. Tem amanhã, segunda-feira, feriado de 21 de abril. Mas o Grêmio tem um jogo importante agora pela Sul-Americana. Virando a chave do Campeonato Brasileiro, vai a Argentina enfrentar o Godoy Cruz para se consolidar na classificação na Sul-Americana. Lembrando que na Copa Sul-Americana classifica-se o campeão, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as fases finais da competição. Bom, agora para falar um pouco do Internacional. O Internacional foi surpreendido muito pelo Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio veio com uma outra postura diferente das ocasiões anteriores que vinha se apresentando na época do Gustavo Quinteiros. O Grêmio mostrou uma surpresa, uma cara nova, uma outra postura, uma postura de querer ganhar, mesmo jogando em casa. Aos 27 mil torcedores que estavam presentes na arena, uma noite boa de sábado, feriado de Páscoa e tudo mais,
Mas o Grêmio fez um excelente enfrentamento com a equipe do Internacional. Mas o Inter foi surpreendido de uma maneira muito forte. O Grêmio com as linhas avançadas na frente da zaga ali do Vitão, do Rohel, que não conseguiam sair jogando de uma forma mais clara, com o Bernabé, com a Aguirre Café do outro lado, com o Fernando. O Inter teve muita dificuldade para enfrentar o Grêmio na noite de ontem. Mas o Inter, depois de sofrer o gol, decaiu e muito a qualidade. O Alan Patrick muito bem marcado pelo Vila Sante. O Vila Sante incansável, igual um carrapato na vida do Alan Patrick. Alan Patrick pouco tocou na bola no Clássico Grenal, mas quando tocou levou perigo. Wesley, que voltou de lesão, não fez uma boa partida. Foi substituído no segundo tempo para a entrada de Gabriel Carvalho. Esse sim fez um excelente Clássico Grenal. E o Borré que entrou ao natural do lugar do Ener Valencia. O Inter ainda teve o pênalti, que foi o gol do empate numa jogada de escanteio. Alan Patrick colocou na área, Rohel de cabeça, e o lateral do Grêmio, João Pedro, desviou com o braço e o juiz assinalou a penalidade máxima. Aí o Inter, com Alan Patrick, o maestro, bom de bola, camisa 10, capitão colorado, botou a bola de um lado, goleiro do outro, empatando o Clássico. E assim foi o Clássico até o final, aonde vem a polêmica. Bem, pessoal, a questão da polêmica do pênalti. Vamos contextualizar a questão disso. Muitos amigos gremistas vão me condenar do que eu vou falar, mas nós temos a nossa opinião, vivemos uma democracia, cada um tem a sua. Eu respeito todas as opiniões, para quem discordar e para quem concordar que foi pênalti. No centro do país, todo mundo disseram que foi penalidade máxima, que houve sim o contato da perna direita do Aguirre Café no jogador Aravena, que deslocou o jogador do Grêmio dentro da área, e o juiz catarinense, o Braulio, não assinalou. E eu disse na rádio, quando aconteceu a queda do Aravena da área, falei, não foi pênalti, porque na distância que eu estava, atrás do outro gol onde o Inter estava atacando, eu vi o lance de frente. E na minha visão, eu vi ombro a ombro. Eu não vi uma vantagem estabelecida do Aravena com a bola em direção ao gol. Não. Eu vi os dois brigando por espaço. Foi o que eu percebi e na hora falei que não havia sido pênalti. Por quê? Ombro com ombro dentro do futebol não é falta. Só é falta quando um jogador tem a vantagem, não disputa a bola, que não foi o caso. Essa minha humilde opinião que eu estou falando para você. Para mim, não houve a penalidade máxima. O juiz catarinense acertou no lance, um lance muito difícil, dificílimo para assimilar a questão. Muitos falam a questão da alavanca da perna direita do Aguirre, que faz com que o Aravena caia dentro da área, originando uma infração dentro da área que seria o tal do pênalti. Mesmo assim, o juiz foi chamado até o VAR e com a convicção dele de árbitro de campo, tomou a decisão e não marcou a penalidade, que muitos acreditam que foi e para outros acreditam que não. Alguns comentaristas, principalmente da ESPN, alguns falaram que não houve pênalti, outros do Sport TV falaram que foi, o juiz ex-árbitro Carlos Simon falou que foi, entre tantos árbitros que falaram. Mas o lance é muito difícil o lance. Eu não acho que é um lance interpretativo, tem que se basear o que diz a regra, porque já houve muitos pênaltis desse no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho, aonde não foi assinalado a penalidade, aonde foi assinalada a penalidade, enfim, inúmeras decisões já aconteceram acerca
deste fato. Já ocorreu também no lance do Juventude dentro da área do Grêmio, um lance muito parecido com esse, que na época o Reinaldo foi quem disputou a bola, brigou por espaço com o jogador de Juventude, ele deu um jogo de corpo no atacante, e o atacante tem a tendência de cair dentro da área para provocar, assim induzir o árbitro talvez a um erro ou talvez a um acerto. Polêmicas à parte, agora o Internacional volta suas atenções na terça-feira para enfrentar o Nacional do Uruguai. Se o Internacional vencer a equipe uruguaia, estará encaminhando a sua classificação para as oitavas de final da competição. Assim, a equipe do Uruguai seria praticamente eliminada da competição. Lembrando que tem os jogos, o retorno da fase ainda de grupos, que o Inter vai enfrentar o mesmo Nacional no Uruguai, depois sai para jogar em Medellín, na Colômbia, contra o Atlético Nacional, e depois, na última rodada, enfrenta a equipe baiana no Beira-Rio. Feito, pessoal, eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, é apenas a minha opinião, pois nós somos democratas e todo mundo pode concordar ou discordar. Um forte abraço a todos, tenham um excelente domingo e um bom feriado amanhã. Forte abraço.